Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 7 de setembro, celebramos o 23º domingo do tempo comum. Que hoje a luz eterna guie nossos corações ao encontro do Pai. No evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, ouvimos Jesus pregando a uma multidão. Cristo afirma que devemos nos desapegar daquilo que é terreno, tendo sempre um olhar para o alto, para a felicidade divina que nos aguarda. Fomos criados para a eternidade. Ela deve ser o nosso objetivo maior. Cristo deseja que todas as nossas ações sejam voltadas para o santo céu que Ele preparou para nós. Se você deseja encontrar o caminho celestial, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode guiar um irmão perdido ao Divino Coração. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho que nós ouvimos hoje começa com o Senhor Jesus caminhando por uma estrada, possivelmente numa das suas viagens pelas cidades da Galileia, e de repente Jesus se volta para trás e percebe que tem uma multidão caminhando com ele. Jesus olha e vê no meio daquela multidão pessoas que parecem ter entendido que ele era o segredo de tudo. Pessoas que caminhavam com os olhos bem atentos nele. Por outro lado, Jesus também viu nessa multidão pessoas que pareciam estar vivendo tudo aquilo de uma maneira muito superficial. Talvez conversando com alguém do lado e dizendo: olha, semana passada ele curou um homem cego. Vamos ver qual vai ser a próxima. Estar aqui com Jesus é garantia de que alguma coisa muito incrível vai acontecer a qualquer momento. E eu ouvi falar que ele também já multiplicou pães. Será que a gente vai dar essa sorte e vamos levar para casa umas bisnagas, né? Vamos esperar para ver. Jesus percebe que no meio daquela multidão, cada um o segue de um jeito. Algumas pessoas
parece que entendem quem ele é, o que ele está dizendo e como aquele caminho pode ser difícil. E há outras pessoas que parece que estão sendo levadas pela multidão, mas no fundo elas ainda não entenderam quem é Jesus, elas ainda não entenderam aqui que caminhar com Ele nem sempre é algo que surpreende por conta das coisas incríveis que possam acontecer. Às vezes caminhar com Ele pode se tornar bastante difícil. Jesus então começa a conversar com essa multidão. Se fosse hoje, alguém logo diria para Jesus: shh, né? Deixa o pessoal dar like, né? Deixa o pessoal seguir, calma rapaz, deixa o pessoal. Não, Jesus parece que nunca se importou muito com isso. Jesus então diz: olhem, imaginem que uma pessoa começa uma obra para construir uma casa, e ela começa a obra, mas ela não faz os cálculos para ver se tem dinheiro para comprar todo o material necessário. Ela começa a colocar os alicerces e a obra começa a subir, mas de repente ela dá uma olhadinha lá e não tem dinheiro. Então ela para a obra, ela abandona a obra sem terminar. Isso vai ficar muito ruim para essa pessoa. Ela vai deixar ali um monumento à sua incapacidade de ir até o fim. Ou então imaginem que um rei que tem um exército com 10.000 soldados vai começar uma guerra com outro exército e chega para ele a notícia de que o outro exército tem 20.000 soldados. Esse rei, ele não vai querer entrar nessa guerra, ele vai logo desfazer os planos, ele vai tentar levantar a bandeira branca, alguma coisa, porque ele sabe que essa guerra não vai terminar bem. Pois então, vocês têm caminhado comigo, mas é preciso que vocês se perguntem se vocês estão prontos e se vocês estão dispostos a ir até o fim. Porque, caso contrário, vocês vão começar uma caminhada comigo e vão abandoná-la logo. E vão ter que, de repente, procurar outros caminhos e vão se sentir perdidos. Se vocês querem caminhar comigo, entendam bem o preço que isso significa. E Jesus diz: se você não se desapega de seu pai e sua mãe, sua esposa e seu marido, seus filhos e filhas, e até da sua própria vida, você não pode caminhar comigo. Se você não toma a sua cruz e me segue, você não pode caminhar comigo. Se você não renuncia a tudo, você não pode caminhar comigo. Você não está pronto para ir até o fim. É melhor esperar um pouquinho e ver se é esse o seu caminho. Parece que Jesus dá como a gente diria em português, carioquês, não bíblico, Jesus dá um sacode naquela turma, né? Um sapeca neném naquela turma. Pois irmãos, as nossas igrejas costumam estar cheias, e eu acho que há domingos em que Jesus poderia fazer a mesma coisa que lá, voltando-se, Jesus poderia dizer para a gente: vocês já decidiram de verdade que caminho vocês querem seguir? Vocês já elegeram aqui dentro o que é importante, o que é mais importante para vocês? Ou vocês são como aquele homem que está construindo um alicerce, mas que não tem condições de chegar ao fim da obra? Ou vocês são como aquele rei que está entrando numa batalha, mas que não tem condições de vencê-la, porque não está preparado para isso? Vocês têm se preparado para caminhar comigo até o fim? Porque senão, esses primeiros passos que vocês estão dando, logo, logo, eles vão causar desânimo, e vocês vão abandonar o caminho na metade, e vão se sentir perdidos.
Vocês precisam de verdade olhar aqui dentro e descobrir se vocês estão se aprontando para ir comigo até o fim. O caminho é longo, o caminho é árduo. E aí? Jesus não está colocando a faca, em ninguém. Jesus não faz isso. Jesus não quer fãs, nem seguidores de internet. Jesus quer pessoas que caminhem com Ele, vivendo algo com Ele, construindo algo com Ele, do jeito dEle. O caminho que a gente faz com o Senhor, ou é do jeito dEle, ou não está acontecendo. Ainda que eu venha à igreja, ainda que eu participe de algumas coisas na igreja, se eu não estou no meu dia a dia caminhando do jeito dEle, eu não estou caminhando de forma alguma. Quem sabe hoje Jesus também não gostaria de dar um sacode na gente. Afinal, você já fez sua escolha? Você sabe por que caminho você tem ido? E alguém ouvindo o que Jesus diz como condição, pode pensar, olha, pensando bem, acho que domingo que vem eu não volto não, porque esse negócio de desapegar da mãe, do pai, da esposa, do marido, dos filhos, está muito brabo esse negócio. Bom, Jesus não disse que você tem que esquecer do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Jesus não disse que você tem que abandoná-los. Jesus disse que você deve desapegar-se deles. Eu acho que a palavra desapegar na nossa língua é muito legal. Não sei quem foi que traduziu isso, porque a palavra poderia ser outra, mais bonita, mas desapegar é legal, porque desapegar é o contrário de pegar, é isso aí. Eu pego alguma coisa que eu acho que cabe nas minhas mãos, que eu trago para perto de mim e que eu quero segurar e que eu quero controlar. Pegar, na nossa língua, é uma palavrinha, é um verbinho bem, eu vou pegar isso aqui, quer dizer que eu vou botar a mão, vou puxar para perto de mim e vou segurar. Pois Jesus está dizendo isso, se você não se desapega dessas pessoas e até da sua própria vida, você não é capaz de caminhar comigo. Se você não abre mão, pegar e abrir mão, se você não abre mão das pessoas e da sua própria vida, se você quiser pegar tudo e controlar tudo, você não consegue caminhar comigo, porque caminhar comigo é algo para cada dia. Não dá para ter esse controle todo que você gostaria, não dá para forçar barras, não dá para obrigar pessoas a ficarem do seu lado, e nem dá para obrigar a vida a ser do seu jeito. Se você não aprender a abrir mão por causa de mim, você não consegue caminhar comigo. Você logo vai brigar comigo. Não podia ser desse jeito. Sem isso eu não admito. Ou então, sem essa pessoa, eu não vivo. Coisa de adolescente, né? Mas o problema é que às vezes a gente cresce, fica velho e a cabeça não muda muito, né? Sem essa pessoa a minha vida acabou. O Senhor, calma. Se você não desapega, se você não abre mão, você não consegue caminhar com o Senhor. Porque caminhar com Ele significa confiar no que Ele está fazendo em nós, mesmo quando as pessoas chegam e vão, mesmo quando a gente não consegue retê-las, mesmo quando a vida não cabe no controle da gente, a gente precisa aprender a confiar nele ainda nessas horas. E se a gente não aprende a desapegar e continuar confiando, bom, eu não consigo pegar mais minha vida, ela está teimando em ser diferente do que eu queria, mas a minha vida ainda cabe nas mãos dele. Se eu não confio nele desse jeito, logo eu brigo com ele. E ele toma um caminho e eu tomo outro. Ou então eu sento e faço como criança no shopping. Né? Daqui eu não saio. Né? Irmãos, desapegar significa que a gente está fazendo uma escolha e que a gente está elegendo como primeiro lugar na nossa vida o lugar que tem Jesus.
E as pessoas e as coisas que estão no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto lugar, nós entendemos que mesmo quando a gente passa no meio delas e elas não são como a gente queria, o importante é eleger Jesus, é estar com Ele e confiar nele. De vez em quando a gente ouve algumas coisas e eu entendo quando falam, mas não deixa de dar uma preocupaçãozinha. Quando alguém diz, padre, a minha família é a minha vida, eu entendo, e é bonito, ok, tá bom, você vive pela sua família, você se gasta por eles, mas você entende que está em segundo lugar? Porque a minha vida é a minha família. Para a gente pular disso para outra frase do tipo, essa família me traiu, porque eles não foram do jeito que eu achava que tinham que ser, é muito pouco, o caminho é muito curtinho. Quando Jesus é a nossa vida e Ele tem o primeiro lugar, ok, você pode dizer minha vida é minha, eu vou entender você, mas se você me garantir que você elegeu Jesus em primeiro lugar, ainda que eles falhem, ainda que eles não deem o retorno que você normalmente gostaria, você vai ser capaz de estar com aquela turminha ali na medida certa. Pode até machucar o coração, mas não vai ser uma devastação, porque você sabe, é por Ele, é por Ele. Mas Ele tem que ser eleito no primeiro lugar. Caso contrário, até os nossos relacionamentos mais bonitos, como o relacionamento em família, como as expectativas que a gente tem com pessoas ou coisas que a gente ama e que tem valor, pode se tornar algo complicado, pode se tornar uma mágoa, pode se tornar um motivo para a gente se sentir ferido e correr para lá. Jesus, no primeiro lugar, organiza todos os outros lugares. Cada coisa vai para o seu lugar. E a gente consegue lidar com pessoas, expectativas, coisas, de um jeito mais sereno, mais tranquilo. Quem você tem elegido para o primeiro lugar na sua vida? Se você parar para pensar bem, suas atitudes, suas escolhas, suas decisões, elas giram em torno do quê ou de quem? Se quando eu vou tomar decisões, se quando eu vou tomar atitudes, eu sequer me pergunto, mas e Jesus nessa história? É sinal de que o primeiro lugar está com outra pessoa ou com outra coisa. Se Jesus não tem lugar, não tem espaço nas minhas decisões, nas minhas escolhas, se eu não imagino que talvez eu tenha que levá-lo em conta, alguma outra coisa ou algum outro alguém assumiu o primeiro lugar que devia ser dele. Quando ele está no primeiro lugar, a gente organiza todo o resto. O que não quer dizer que a gente vai ganhar sempre. A gente tem que lembrar que, de vez em quando, se alguma coisa ou alguém vale a pena para a gente está disposto a perder algo por esse alguém ou por essa coisa. Se Jesus tem o primeiro lugar para mim, e se Ele tem valor para mim, eu devo estar disposto a abrir mão, desapegar de alguma coisa ou de alguém por Ele. O valor que Jesus tem para a gente não mede por aquilo que a gente está recebendo dEle. Oh, que maravilha, o Senhor está me abençoando tanto. Ele é bom, Ele faz isso mesmo. O valor que Jesus tem para a gente tem a ver com o que a gente está disposto a abrir mão por causa dEle. Pegar ou desapegar. Se eu sou capaz de abrir mão, desapegar de algo ou de alguém por causa dEle, é porque Ele está na frente, porque Ele é mais importante, porque dizer sim para Ele é a minha primeira escolha. Esse é sinal de que Ele vale muito para mim. E ao contrário do que a gente gostaria, não dá para ter tudo nessa vida. Isso daí era para a gente falar na missa das crianças, porque criança é que acha que dá para ter tudo na vida.
mas elas não entendem desse jeito, apesar de fazer desse jeito. O problema é que os adultos entendem, mas continuam fazendo, né? Não dá para ter tudo nessa vida. Acho que todo mundo aqui já entendeu isso, né? Se você abraça uma carreira, possivelmente você vai abrir mão de outras 2 ou 3 que você gostaria. Quando você casou com uma pessoa, você casou com uma e abriu mão de todas as outras 3 bilhões e 500, sei lá, ou sei lá quanto que você podia casar, né? Você casou com aquela. Queridos, tomar decisões, fazer escolhas, significa que a gente está disposto a abrir mão de algo por algo que é valioso para a gente. O problema é que a gente vive num tempo em que o negócio está difícil e está complicado do povo entender isso. De vez em quando eu vou conversar com freiras ou com padres assim, de outros lugares, e aí o pessoal diz: padre, os jovens não querem entrar para o seminário, ou as meninas não querem entrar para o convento, não querem tomar uma decisão. Falei: irmã, fica tranquila, o padre fica tranquilo, que eles não querem só não entrar para o seminário, ou não entrar, eles também não estão casando, por exemplo. Vocês já notaram isso? Que o pessoal está demorando para casar, e quando casa, não casa, junta as escovas, não é assim? Porque parece que eles têm medo de fazer escolhas, porque no fundo da alma da gente, a gente sabe, se eu escolher isso, é porque eu acredito que isso tem muito valor, e vou abrir mão do resto. Quem disse que essa galerinha está querendo abrir mão de alguma coisa? Eles querem ter tudo, e ao mesmo tempo acabam não tendo nada. Santa Teresa de Jesus, que era uma grande santa, mas que também tinha bom senso grande, ela dizia: quem muito abraça, pouco aperta. Pois é, a gente quer ter tudo e acaba não tendo nada. O problema é que isso envolve um monte de coisas, inclusive a nossa decisão por Jesus. A gente quer ter Jesus e ao mesmo tempo a gente quer ter uma vida financeira meio complicada com coisas que não são corretas. A gente quer ter Jesus, mas a gente não quer abrir mão de ter certo tipo de comportamento, ou de conversa, ou de prática que puxa a gente para o mundo e para as coisas do mundo. A gente quer ter Jesus e a gente não quer abrir mão sequer de desligar a televisão quando a gente percebe, quando tem alguma coisa ali que atenta contra a pureza do nosso olhar, do nosso pensamento. A gente quer ter Jesus, mas a gente não quer abrir mão de nada por Ele. A gente não tem Jesus assim. E a gente não tem todo o resto. Qual é o lugar para o qual eu estou elegendo Jesus hoje na minha vida? Jesus ainda disse uma segunda coisa: se você não toma a sua cruz e me segue, você também não é digno de mim. Depois que Jesus passou pela cruz, a cruz virou uma coisa bonita para a gente, né? A gente olha para a cruz no altar e acha bonito, a gente carrega no pescoço e tal. Porque depois que Jesus passou pela cruz, a cruz deixou de ser maldição, se tornou caminho, porta, beleza. Mas lembra que Jesus está falando isso para a multidão antes dele ter passado pela cruz. E ele diz assim: se vocês não tomam a cruz de vocês e me seguem, vocês não são dignos de mim. Antes de Jesus passar pela cruz, a cruz era um instrumento de execução terrível e ponto, e só. As pessoas tinham pavor da cruz. Cidadãos do Império Romano não podiam ser crucificados. Tal era a vergonha que a cruz causava, tal era a dor que ela causava. Só estrangeiros podiam ser crucificados, como os judeus. A cruz era um tipo de dor muito sofrida, era uma morte terrível. As pessoas podiam contar com qualquer outra coisa, mas não passar pela cruz. Quando uma pessoa recebia uma sentença de morte na cruz, essa pessoa era obrigada a carregar a trave da cruz até o lugar onde ela seria executada. Você já imaginou o que era esse caminho? Todo mundo olhando e imaginando: esse daí devia ter feito alguma coisa muito ruim.
o que esse aí aprontou para merecer isso. As pessoas julgavam quem passava no meio da cidade com uma cruz nas costas, imaginando que fosse um malfeitor. Foi o que fizeram com Jesus. Quando Jesus passou carregando a cruz no meio de 2 ladrões, as pessoas ficavam imaginando, bom, se tem 2 ladrões e tem um terceiro com uma cruz nas costas, deve ser ladrão também. As pessoas julgavam e tinham todo tipo de condenação para ele. Pois Jesus disse, se você não está disposto a passar no meio das pessoas e ser julgado por elas, e receber olhares complicados, se você não está disposto a que as pessoas imaginem de você, por minha causa, qualquer coisa, você não pode caminhar comigo. Porque andar com Jesus significa ter uma vida íntegra, mas ao mesmo tempo uma vida que talvez os outros não compreendam e com a qual os outros não concordam. E as pessoas podem nos julgar e podem dizer 1 milhão de coisas. Esse daí, sei lá o quê. As pessoas não vão compreender a gente muitas vezes se a gente disser, olha, eu não vou fazer assim, porque isso não é segundo aquilo que eu creio, segundo aquilo que eu penso. As pessoas talvez riam da gente. Talvez o mundo arranje alguns nomes para colar na testa da gente, né, nos julgando, nos condenando. Mas Jesus disse, se você não está disposto a ser julgado, a ser olhado torto por causa de mim, você não pode caminhar comigo. Algumas pessoas imaginam que caminhar com Jesus é ser elogiado o tempo inteiro. Que pessoa boa. Não. Você deve de fato ser uma pessoa boa, mas ainda assim as pessoas podem julgar você de uma maneira ruim. E Jesus disse, se você está disposto a andar comigo, seja capaz de suportar isso. Não ser compreendido, não ser aceito, faz parte do caminho. Será que a gente tem coração disposto a isso? Afinal de contas, irmãos, a gente vira no giraia quando qualquer pessoa diz qualquer coisa da gente. A gente se ira, a gente fica, não é verdade? Se eu sei que alguém falou alguma coisa de mim que me parece que não é correta, eu já quero logo ir lá tomar satisfação, não é isso, não é por aí. Pois é, rapaz, mas como é que você vai caminhar com Jesus se qualquer coisa que dá a impressão de ter sido um julgamento ruim faz você se descontrolar? Enquanto você caminha olhando para Jesus, é possível que no caminho tenha gente que não te entenda, tenha gente que não concorde, tenha gente que inclusive torça a coisa contra você. Continua olhando para Jesus, segue o teu caminho com Ele. Anda para frente, anda para frente. Se você ficar olhando para os lados e chateado com o que alguém imaginou, com o que alguém pensou, você não vai ser capaz de caminhar com Ele. E às vezes, irmãos, eu tenho a impressão de que essas coisas ainda mexem demais com a gente. Mexem demais. Talvez a gente pudesse diminuir essa bola, né? Hoje o Evangelho é bastante, né, para apertar uns parafusos na gente. Espero que domingo que vem volte alguém para a igreja, né? Mas não tem jeito, o Evangelho desse domingo é esse, né? E se a gente tentasse jogar um pouquinho de açúcar de confeiteiro em cima, ia estragar, ia ficar ruim, porque não tem açúcar para colocar em cima disso, né? Jesus, há 2000 anos atrás e ainda hoje, é incompreendido, por muitos não é acolhido, e quem caminha com Ele não pode imaginar coisa tão diferente assim. Faz parte do caminho, mas o negócio é que a gente descobriu que o caminho vale a pena. Esse é o caminho certo. O caminho certo nem sempre é o caminho mais fácil, viu? Às vezes o caminho certo é difícil, é árduo, mas quando você descobre que é esse caminho que te leva a ter paz, que te leva a ter vida na alma, você sabe que deve ir por ele até o fim. Eu tenho certeza que ao longo dessa semana que está começando hoje, a gente vai ter um monte de oportunidades para viver esse Evangelho.
não é nada, mas às vezes é em casa, é no lugar onde a gente trabalha, é até na igreja. Em algum momento você vai ter que fazer escolhas, porque a nossa vida vive, a nossa vida caminha, a nossa vida se faz pelas nossas escolhas. Pois então, quando você fizer uma escolha, se pergunte, qual é o lugar que Jesus tem nessa escolha que eu estou fazendo? Quando você decidir reagir dessa ou daquela maneira, quando você decidir dar esse ou aquele passo, quando você decidir por esse ou por aquele projeto, se pergunta, eu estou desapegado e estou seguindo a Ele, ou eu estou abrindo mão dEle por coisas ou pessoas que eu quero reter, que eu quero controlar do meu jeito? Eu tenho certeza que você vai perceber ao longo da semana que tem algumas escolhas que a gente tem que começar a se perguntar se Jesus está tendo lugar nelas. E quem sabe, quando a gente desperta para isso, a gente consegue até fazer escolhas melhores. Essa semana é possível que, seguindo a Jesus, no caminho, você perceba que alguém está pensando algo que não tem nada a ver de você, ou que alguém está julgando você de uma maneira precipitada, ou que alguém não está concordando com uma atitude que você está tomando pela sua fidelidade ao Senhor. Repara se isso não está tendo efeito demais aqui dentro. A gente não tem controle sobre o que as pessoas pensam, nem dizem da gente. E elas podem, no fundo, pensar e dizer o que elas imaginam. Agora, se eu estou seguindo o Senhor, eu olho para Ele e vou adiante. E ainda que eu encontre incompreensão no meio do caminho, isso não vai devastar o meu coração. A gente fica triste, ok, tudo bem, mas isso não me devasta, isso não me faz parar de escolher Jesus, de seguir a Jesus. Também quando seguir a Jesus significa perdoar e ter paciência com quem não entende e não caminha com a gente. Essa semana, repare bem, porque eu tenho certeza que esse evangelho, que parece duro e que parece distante, ele tem muito a ver com o nosso dia a dia, com as nossas escolhas diárias e com a nossa decisão. Será que eu tenho seguido Jesus de maneira superficial? Será que eu tenho já decidido por Jesus? Afinal de contas, eu estou disposto a abrir mão de algo por Ele? Ou eu quero agarrar tudo e controlar tudo como uma criança? Será que Jesus de verdade faz a diferença na minha vida? Essa semana o Espírito Santo vai ajudar a gente a ver essas coisas aqui dentro e a gente vai ter a chance de arrumá-las melhor. Quando eu me decido por Jesus e quando eu o elejo para ter o primeiro lugar na minha vida, o resto todo vai para o lugar. Que a gente possa, essa semana, nas pequenas coisas de cada dia, escolher Jesus. No fundo, é sempre a nossa vida com Ele que está em jogo. Que a gente escolha continuar com Ele, para que todo o resto possa de verdade ir para o lugar certo.